Bom dia, e vamos então, me pediram para falar sobre os tipos de excisão no tratamento da doença cervical pré-maligna. Então, rapidamente, um histórico da doença, do tratamento da doença cervical pré-maligna, a gente vê que nos anos 60, as técnicas ambulatoriais começaram a tomar lugar e substituir algumas técnicas cirúrgicas em regime de internação. E isso foi evoluindo, e nos anos 70, as cauterizações do tipo criocauterização e laser terapia começaram a representar, ter um significado mais importante no tratamento da doença cervical. Sendo que, aqui no Brasil, esses métodos destrutivos não foram usados no tratamento das neoplasias intraepiteliais cervicais. De qualquer forma, os métodos destrutivos obtiveram grande aceitação por se tratarem de procedimentos ambulatoriais e a maior parte das avaliações mostravam um alto sucesso terapêutico. Continuando esse histórico, nos anos 80, o Cartier publica a experiência dele com o uso de alça diatérmica, que eram pequenas alcinhas que ele utilizava no tratamento da neoplasia intraepitelial cervical, fazendo pequenos fragmentos e estudando esses fragmentos, recompondo esse espécime, essa peça cirúrgica, estudando o diagnóstico histológico da área retirada. A partir dessa experiência, 6 anos depois, o Prendiville publica uma modificação em que, com uma alça maior, mais em inglês large, né, ele retira toda a área doente, ou mais especificamente, retira a zona de transformação. Dos anos 80 para agora, essa técnica teve uma grande difusão e aceitação no mundo. Por quê? Porque elas permitem a análise histológica, diferente das técnicas destrutivas, têm altos índices de sucesso terapêutico, têm relativamente baixa morbidade e propostas como procedimento ambulatorial. No Brasil, ela chegou com o nome de cirurgia de alta frequência. Na verdade, ela chegou ao Brasil ainda nos anos 90, né? Pouco depois, talvez uns 4, 5 anos depois da publicação da técnica pelo Prendiville. Em 2005, as diretrizes publicadas pelo INCA, que na época se chamava Nomenclatura Brasileira para Laudos Cervicais e Condutas, faz referência à cirurgia de alta frequência com o nome de CAF, né? Quer dizer, desculpe, as técnicas excisionais eletrocirúrgicas com o nome de CAF. Nas diretrizes publicadas em 2011, esse nome é substituído por excisão da zona de transformação. Foi considerado que CAF era um nome muito genérico e excisão da zona de transformação descrevia melhor o procedimento. Então, a nossa proposta, né, porque essa diretriz contempla também, é que a gente não utilize mais a terminologia CAF para que falemos a mesma linguagem, tá certo? Então, só recapitulando o que já foi falado aqui, que a zona de transformação da mulher vai evoluindo, vai se modificando ao longo da vida, e recobrindo o colo do útero, a metaplasia vai recobrindo o colo do útero, a área de ejeção glandular, configurando o que se chama a zona de transformação. E aqui num corte histológico, a gente vê essa área bem definida, né, com um epitélio metaplástico superficial, uma base glandular, e uma demonstração topográfica da profundidade disso na superfície do colo. Então, essa é a área que precisa ser removida ou destruída na doença intraepitelial escamosa, pré-maligna. E aqui, só mais uma vez recapitulando, que provavelmente a maior parte dos senhores já sabem,
a zona de transformação saudável do lado esquerdo, fisiológica, com o epitélio glandular sendo recobrido pelo escamoso, e a zona de transformação ocupada, né, pela neoplasia intraepitelial cervical, a correspondente dos aspectos que a gente vê na colposcopia. Uma gravura também com a qual todo mundo está muito familiarizado, essa publicação que mostra a zona de transformação nessa faixa um pouquinho mais acinzentada, na sua categorização atual, tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Essa categorização foi, vamos dizer assim, sugerida de uma forma mais universal em 2002, num congresso em Barcelona, também visando uma, vamos dizer assim, uma caracterização topográfica que levasse a uma descrição melhor, mais adequada dos procedimentos terapêuticos. Então, a gente vê ali à esquerda uma zona de transformação tipo 1, que é característica de uma mulher jovem. Essa é uma mulher de 25 anos. Essa é uma mulher de 25 anos, com uma colpocitologia HPV, lesão de baixo grau, e que tinha um exame colposcópico normal. E aqui é a zona de transformação dela se formando, e aqui a inversão glandular. A zona de transformação tipo 2, ela chega no canal, mas ela está visível para o colposcopista, então ela tem um componente endocervical, é totalmente visível, e pode ter um componente ectocervical ou não. A importância é a visibilidade dela e o fato de chegar até o início do canal. Então, aqui você tem uma mulher de 34 anos, com uma zona de transformação tipo 2 e uma neoplasia intraepitelial cervical de grau 3. E a zona de transformação tipo 3 é aquela que se propaga até para o canal, né? Um processo fisiológico, e que vai além dos limites de visibilidade do colposcopista. Como, por exemplo, essa figura abaixo de uma mulher de 43 anos que tinha um microcarcinoma 1/1. Ou dessa outra mulher, onde você vê, com todos aqueles artifícios que a colega acabou de demonstrar na primeira apresentação, aqui é uma pinça de Cherron abrindo o canal cervical e você vê aqui internamente um epitélio branco denso, apesar de ser uma foto pequena, correspondendo a uma doença de alto grau. No caso, era uma mulher de 40 anos com uma neoplasia intraepitelial cervical de grau 3. Então, em 2011, no congresso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, houve uma proposta de uniformização de categorizar melhor os tipos de tratamento excisionais a partir do tipo de zona de transformação. Então, você tem aqui as zonas de transformação 1, 2 e 3, levando a excisões do tipo 1, 2 e 3. Novamente, retomando o esquema anterior, a gente vê o seguinte: uma zona de transformação tipo 1, totalmente ectocervical, com a junção visível, leva a uma excisão tipo 1. Esse traço horizontal significa a visualização que o colposcopista tem, até onde ele consegue ver. Então, uma incisão tipo 1, ela fica aqui retirando apenas a zona de transformação ectocervical. Aqui a gente tem a visão do colposcopista e a zona de transformação chegando muito no limite de visão, né? E a excisão tipo 2, ela começa a se aprofundar no estroma cervical, porque ela tem que atingir a base da zona de transformação. E a excisão tipo 3, ela tem que se projetar para o canal cervical para retirar essa zona de transformação que vai além dos limites do colposcopista. Essa excisão tipo 3 também é a mais adequada para o tratamento da doença glandular, porque precisa remover uma parte do canal cervical. E essa excisão tipo 3 é a que foi tradicionalmente no Brasil chamada de conização, e que agora sofre a substituição para a excisão tipo 3.
Então, vamos lá. A incisão tipo 1, ela é habitualmente feita com uma alça eletrocirúrgica, com 10 milímetros de profundidade, e essa alça é habitualmente adequada. E, digamos assim, na história do tratamento incisional eletrocirúrgico, a incisão tipo 1 foi a tradicionalmente proposta, foi aquela que o Prendiville descreveu há mais de 20 anos atrás. E, na época, não havia essa categorização tão definida, topográfica das zonas de transformação. É importante compreender isso, porque essa categorização visa proporcionar um tratamento mais adequado. Então, essa incisão geralmente é realizada em mulheres mais jovens, que têm desejo de gestar e onde o risco de invasão é menos presente. Está ali ao lado um esquema mostrando a incisão com uma alça de 10 milímetros de profundidade. Por que 10 milímetros? 10 milímetros é a extensão calculada, estudada, para atingir a base glandular da zona de transformação. Geralmente, com 7, 8 milímetros você atinge. Então, os 10 milímetros dariam uma segurança para isso. Essa é a mulher com uma zona de transformação tipo 1, uma doença completamente extracervical e candidata à incisão tipo 1. O que é importante ter clareza? Quando a gente fala de incisão tipo 1, a gente habitualmente está falando de tratamento eletrocirúrgico, mas pode ser tratamento eletrocirúrgico por alça, me desculpe, mas outros métodos incisionais podem ser utilizados se a gente respeitar essa questão dos 10 milímetros de profundidade. E para essas outras escolhas, isso não está contemplado nas diretrizes, mas eu estou trazendo essa discussão, tá? Para esses outros tipos, precisa que se pense na idade, na gravidade da doença, quando você tem uma possibilidade de invasão ali que não foi diagnosticado pela colposcopia, e na extensão da zona de transformação. O que eu quero dizer com isso? Em locais onde não se tem alta, você pode até lançar mão de um tratamento com com uma bisturi de lâmina fria. O que acontece nesse tratamento? O que acontece é que essa delimitação da zona de transformação é muito prejudicada. Esse é um procedimento em que, em geral, não se usa nem o Lugol para delimitar a zona de transformação. Então, é bastante provável que se vá além de uma incisão tipo 1. Mas ele não pode ser condenado se você não tiver acesso a uma técnica eletrocirúrgica. Da mesma forma, a incisão por eletrodo reto, que eu vou falar daqui a pouco, também pode ser utilizado nessa situação. E há vários serviços que utilizam, com algumas limitações que, em geral, você tende a aprofundar a incisão. Mas numa zona de transformação extensa, por exemplo, pode ser a técnica adequada. Bom, esse vídeo vai ficar para o final da apresentação, porque senão ele não fica acessível na web. Na incisão tipo 2, a gente começa a aprofundar no estroma cervical para atingir a base glandular aqui, nos limites de visão do colposcopista. Então, a gente vai ter uma espécie de... Essa é a mulher candidata à incisão tipo 1, desculpem, tipo 2, com 34 anos. Essa é uma situação de uma mulher de 34 anos, com uma NIC 3. Em geral, se usa uma alça eletrocirúrgica com aproximadamente 15 milímetros de profundidade. Eventualmente, a alça de 10 milímetros pode atingir isso quando você consegue expor muito bem essa junção escamocolunar. Mas se você conseguir usar uma de maior profundidade, você vai ter mais segurança no tratamento. Da mesma forma que eu falei na incisão tipo 1, outras técnicas incisionais não são condenadas, né, podem ser utilizadas na dependência de avaliação de idade, possibilidade de invasão e, mais uma vez, extensão da zona de transformação. E aqui outras duas técnicas incisionais que podem ser utilizadas com as restrições que eu coloquei anteriormente. Então, esse é outro vídeo que vai para o final. E, finalmente, na incisão tipo 3, que é o antigo cone, né? Por que essa nomenclatura está sendo abandonada? Porque conização no Brasil é uma técnica na qual você retira o canal cervical, uma parte desse canal, ou toda a zona de transformação que entra no canal,
É a técnica mais tradicional de tratamento das neoplasias intraepiteliais cervicais e que retira uma porção grande do tecido cervical quando comparado às duas outras decisões. Enquanto no Brasil a conização significa isso, se a gente vai para o Reino Unido, por exemplo, quando eles falam de cone biópsia, eles estão falando de qualquer tipo de excisão cervical, de doença intraepitelial cervical. Então não existe uma padronização mundial para isso. Assim como nos Estados Unidos, ela pode ter um outro significado. Cone pode ser uma líquide. Então, dessa forma, quando você padroniza a excisão tipo 1, 2 e 3, você está tentando criar uma linguagem, seguir uma linguagem universal para o tratamento das linhas. Então, uma excisão com maior sequela para a vida reprodutiva da mulher, não é o nosso tema de análise de exposição aqui, mas a gente sabe que o impacto na vida reprodutiva da mulher, em termos de risco, por exemplo, para parto prematuro, se relaciona com o volume excisado, o volume de tecido cervical retirado. Então, a excisão tipo 3 é geralmente mais adequada às mulheres em torno da 4ª década de vida ou mais, e que, em geral, contém um maior risco de invasão. E ela é o tipo de excisão indicada para o tratamento da doença glandular pré-maligna. Deixa eu dar uma atualizada no que o áudio saiu para o pessoal da web. Só um minuto, porque eles estão revendo aqui a projeção na web. Testando. Para o pessoal da web, por gentileza, o áudio está chegando para vocês aí, por favor. Ok, não fala. Deixa eu só verificar se está chegando o áudio. Tá legal. Já respondeu. Tá legal? Doutora, pode prosseguir. Então eu estou retomando aqui porque foi solicitado que caiu a recepção na web. Então, a excisão tipo 3, que é a tradicionalmente chamada no Brasil de conização. Então, aqui no Brasil, a excisão tipo 3 significa aprofundar no canal cervical, tá? Para tratar a zona de transformação tipo 3 ou a doença glandular. E é a técnica mais utilizada, digamos assim, que nas últimas 6 décadas, talvez, a conização, principalmente de lâmina frio, é a técnica que foi mais utilizada no país. Por que essa mudança de nome? Essa mudança de nome foi proposta pela IFCPC, visando uma uniformização disso a nível mundial.
Por quê? O que é conização aqui no Brasil não é conização, por exemplo, no Reino Unido. No Reino Unido, todas essas decisões eles chamam de cone biopsy, inclusive o LEX. Nos Estados Unidos também, você vê algumas referências de excisão eletrocirúrgica como cone, tá? Então, a gente precisa falar uma linguagem única, baseada em topografia de doença, que é a excisão tipo 1, 2 ou 3. Da mesma forma que a gente não está não utilizando mais CAF, cirurgia de alta frequência, no lugar de cone, vamos usar excisão tipo 3, que é o que isso significa para a gente aqui no Brasil. A excisão, ela pode ser feita com um eletrodo reto e é chamada universalmente de Sweats ou Nets, são as iniciais em inglês, ou uma alça com 20 milímetros de profundidade ou um bisturi de lâmina fria, que é a técnica tradicional. É a excisão que traz mais sequela para a vida reprodutiva da mulher e traz maior possibilidade de estenose cervical. Se você vai graduando os tipos de excisão, 1, 2 e 3, cada uma vai retirando maior volume de tecido cervical. Quanto maior o volume, maior a cicatriz, maiores as alterações funcionais da repercussão para esse colo. Então, a excisão tipo 3 é geralmente mais adequada às mulheres na quarta década de vida ou mais, tá? E que tenham, no seu grau de doença, um risco maior de invasão. E o tipo excisional indicado para o tratamento da doença glandular. Por quê? Porque na doença glandular a gente precisa remover uma parte desse canal. Então tá aqui, aquela mulher que eu descrevi com uma NIC 3 no canal, e a técnica que nós temos preferido aqui na nossa história no Instituto Fernando Figueira, em termos de eletrocirurgia, que é a técnica por eletrodo reto, porque ela desenha um cone, te permite direcionar mais essa excisão. A gente ganhou experiência com isso e bons resultados. E também não exclui a excisão por alça, que vai a 2 centímetros no canal. Eu vou mostrar um vídeo e vou descrever um pouquinho melhor isso. E aqui a excisão, quer dizer, por lâmina fria, excisão tipo 3 por lâmina fria, antigo cone, também chamado universalmente em alguns países de cold knife conization. Esse vídeo vai ser mostrado no final. Estou quase finalizando, eu quero fazer uma pequena referência ao espécime cirúrgico que é fruto das técnicas excisionais, né? Existe aqui, a gente dimensiona esse espécime, o que permite a avaliação de margens de comprometimento, de volume e também, mais uma vez, uma linguagem universal. O que é comprimento? O comprimento é a distância da margem entre as margens interna e externa, ou endocervical e ectocervical. Eu vou mostrar isso. Então, a espessura, então, o comprimento é a distância entre a margem ectocervical e a endocervical. A espessura é a distância da margem estromal à superfície. E a circunferência, que é uma avaliação opcional para o patologista, é a distância, a circunferência mesmo, tá? Quer dizer, que é, uma vez o espécime aberto, qual é a medida dessa circunferência. Aqui, para demonstrar o que eu estou falando, o comprimento é a extensão entre a margem endocervical e o limite de excisão ectocervical. Essa é a espessura do espécime e essa é a circunferência do espécime. Isso nos ajuda, por exemplo, quando você recebe um laudo,
a partir dessas medidas, você ter noção da extensão de excisão que foi feita. Porque a gente atualmente não tem essa categorização tipo 1, tipo 2, tipo 3. A gente está começando a implantar isso. Isso vale a pena a gente pensar, se a gente está falando em técnica excisional, a gente está trabalhando com unidade eletrocirúrgica e com eletrodos adequados a isso. Então, na excisão tipo 1, a gente pode trabalhar com um eletrodo que atinge 10 milímetros de profundidade. Na excisão tipo 2, a gente precisa aprofundar isso. Então, a gente vai ficar em alguma coisa entre 10 e 20 milímetros. Sugerimos alguma coisa em torno de 15 milímetros de profundidade. O que é interessante a gente ver? Entre esse eletrodo para excisão tipo 1 e para tipo 3, tem um pequenininho ali que não chega nem a 10 milímetros de profundidade. Esse eletrodo não é adequado para tratamento. Até o tratamento precisa considerar a extensão da zona de transformação, que fica representada pela base do eletrodo, e o tipo de zona de transformação, que fica representado pela profundidade. A alça, para fazer a excisão tipo 3, é uma alça mais profunda, de mais difícil utilização e, obviamente, que traz alguns riscos maiores, como o de sangramento. E o eletrodo reto, descrito na técnica original, é um eletrodo com 2 milímetros, no máximo 3 milímetros de diâmetro. Esse mais grossinho, ele produz um corte um pouco mais agressivo no estroma e a gente não desenvolveu experiência técnica com ele. Não é nossa preferência. Está aqui uma foto de alças que foram muito utilizadas. Essas alças, eu acho que esse modelo saiu de fabricação no Brasil, mas é muito interessante. A gente vê o eletrodo reto à direita, a alça com 20 milímetros de profundidade e aqui tem 10 milímetros de profundidade. E a bolinha ali, o eletrodo bola, utilizado para cauterização. Daí a diferença de profundidade. Então, para que essa nomenclatura, para que essa diferenciação? Para propiciar um tratamento mais adequado, tentar obter margens livres de doença, com o mínimo de morbidade possível para aquela mulher. Quais são os fatores para o sucesso terapêutico? Avaliação prévia da comorbidade da mulher. Isso é muito importante, principalmente, não só no tratamento em nível de centro cirúrgico, mas no tratamento ambulatorial. Você está fazendo um procedimento de baixa morbidade, mas ele vai se manter com uma baixa morbidade se essa mulher tiver boas condições para o tratamento. Habilidade na técnica escolhida, né? É necessário treinar e ter o máximo de controle sobre dor e sangramento. Sobre dor, você tem que olhar para a mulher que você está tratando, né? Sobre sangramento, você tem que saber usar adequadamente, não só os eletrodos, como a regulagem da unidade eletrocirúrgica. São fatores importantes. A peça cirúrgica adequada, o que a gente quer? Margens livres, não fragmentar, tentar produzir o mínimo de dano térmico, embora dano térmico seja inerente a essas técnicas, mas é bom sempre tentar minimizar. Isso tudo possibilita uma adequada análise patológica. E o segmento criterioso, informar risco de recorrência, e os protocolos de segmento são fundamentais, porque se a gente não tem segmento, a gente não consegue avaliar a eficácia terapêutica. É muito difícil obter isso num serviço. Ideal vai ser quando a gente tiver um banco de dados de base populacional. O que a gente tem aqui nas diretrizes? Vocês me desculpem pelo tamanho das letras do texto que está produzido. Se alguém estiver revendo essa projeção, eu sugiro que se remeta a isso. Essa discussão das decisões, ela se encontra no final das diretrizes, é um dos tópicos complementares, né? E essa é a publicação das últimas diretrizes, revisadas em 2014, 2015, publicadas em 2016, e eu vou apenas ler esse tópico complementar, porque eu acho que ele é importante. Então, a EZT, procedimento destinado a tratar a doença extracervical, ou que não se estende mais de 1 centímetro no canal cervical,
é classificada por Prendiville como excisão tipo 1. Para tratar a doença que ocupa uma zona de transformação tipo 2, é necessário retirar maior porção do canal endocervical, o suficiente para ultrapassar a JEC, o que usualmente será obtido com incisão de profundidade entre 1,5 e 2 centímetros, sendo então denominada excisão tipo 2. Quanto às zonas de transformação tipo 3, é necessária maior profundidade de excisão. Segundo Tesoura e Plutova, desculpem a pronúncia, a quase totalidade das NIC3 situa-se até o 2º centímetro do canal, incluindo as glandulares. E aí, esse nome, tudo bem, é pertinente na plaquinha epitelial cervical. Principalmente as glandulares, elas se localizam no início do canal. As escamosas, óbvio, que a zona de transformação dificilmente ultrapassa os 2 centímetros iniciais do canal. Essa observação é reforçada por Guerra, que observaram que em 99% dos casos essas lesões situam-se no 1º centímetro do canal. Isso tem um grau de evidência moderada. Dessa forma, para excisar uma zona de transformação do tipo 3, Prendiville e Purmore recomendam retirar entre 2 e 2,5 centímetros do canal, caracterizando uma excisão tipo 3. Na verdade, a excisão tipo 3 ela está caracterizada a partir de 2 centímetros de canal. Eu vou mostrar agora 4 vídeos, cada um sobre um tipo de excisão, sendo que os 2 últimos são sobre excisão tipo 3. Então, esse é muito sintético sobre excisão tipo 1. É um vídeo feito em 2008, aqui no Fernando Figueira. Tá bonito. 2009, desculpem. Então tá lá, a paciente já foi anestesiada, isso é ambulatorial, já foi feito a aplicação do Lugol, e vocês veem a alça deslizando suavemente, mantendo uma profundidade desejada. Isso é um procedimento que a gente quer obter com excisão tipo 1. Tipo um padrão, não sangra muito, é muito tranquilo, foi muito tranquilo. Tá? Nosso começo não, a gente já tinha aí quase uma década de experiência com a técnica. Agora, vamos para a prova. Então, essa é uma paciente com doença endotelial cervical que atinge o limite da zona de transformação, atinge o início do canal. É uma paciente aqui do Instituto Fernando Figueira que já tinha sido biopsiada. Então, você tem uma área de lesão residual no início do canal, que vocês estão vendo a zona de transformação, levemente acessoreatora. Essa área toda normal, mas essa área aqui era uma área ainda doente. Tá? É uma paciente na 4ª década de vida, com a zona de transformação toda exposta. Ela foi para tratamento, o diagnóstico definitivo dela foi de uma NIC2, ela foi para uma excisão tipo 2, o diagnóstico definitivo dela foi de uma NIC2. Olhando retrospectivamente agora, talvez tenha sido um tratamento excessivo para o grau de doença que ela tinha, mas de qualquer forma, é uma mulher na 4ª década de vida, então é uma coisa mais aceitável, já tinha prole constituída. Então, aí vocês vão ver a infiltração anestésica sendo feita com o uso de um capule. Aqui se trabalha com marcarina, você pode usar alguns outros tipos de anestésico. É a mesma técnica que os dentistas fazem, a gente circunda a zona de transformação. Você pode fazer de uma forma, de um método mais sistematizado, em que você faz os 4 quadrantes, 12, 6, 9, 3 horas, e depois injeta entre eles, ou você pode circundar a zona de transformação. E aí você vê uma alça penetrando e ultrapassando a JEC. Tá?
houve um pouquinho de dificuldade no início do deslizamento, mas ela está indo bem, tá? Tem pouco sangramento, eu estou mostrando, obviamente, as situações ideais aqui, né? Um pouco mais difícil a retirada, porque é difícil manter a alça em 90 graus com o colo, que é o ideal do eletrodo, você vai ter um melhor corte. Mas é muito difícil. Na saída não é incomum isso que aconteceu, mas eu diria que é um bom resultado, tá? Você vê uma profundidade de excisão aqui, ó, aceitável, tá? E agora a cauterização da base da excisão sendo feita. Então aqui a gente tem uma excisão tipo 3 por alça, também sem mostrar anestesia, tá? O que acontece? Ó, ela entrou muito superficialmente e agora vai aprofundar, tá? É uma excisão um pouco mais difícil, você precisa de um grau maior de corte e coagulação e às vezes é um pouco difícil deslizar a alça, tá? E novamente o eletrodo você precisa tentar fazer um ângulo de 90 graus com o colo, ela sangra um pouco mais do que a outra, porque você está entrando numa profundidade maior do estroma, tá? Mas eu considero que esse procedimento foi bom, foi de boa qualidade, tá? Tem um sangramento um pouco maior que na excisão tipo 1, mas foi de boa qualidade, tá? E agora, a cauterização sendo feita, você percebe que pela forma como o colo vai recobrir a ferida, você tem uma profundidade maior. Pode observar aqui nas laterais, que é o que a gente chamava de cone eletrocirúrgico, que agora a gente está chamando de excisão tipo 3 aqui ao final da Então aqui é uma excisão tipo 3 por eletrodo reto, que é a nossa preferida para tipo 3. Era uma paciente com NIC 3, acho que você está vendo. Se vem aqui a zona de transformação, o ácido acético vai corando e, olha lá, o colposcopista tentando remover o muco. Essa paciente já tinha sido avaliada no ambulatório. Então, quando ela foi para o centro cirúrgico, ela já tinha um diagnóstico colposcópico. Olha só, vocês viram o epitélio branco denso, agora ele corado pelo iodo. Obviamente, o vídeo está editado para permitir que a gente mostre com alguma agilidade. Então, isso aí é a anestesia sendo feita. Você pode... É uma paciente que está sob sedação profunda, mas a gente acrescenta uma anestesia local para dar maior conforto, inclusive no pós-operatório. Você vê que o capulho ele penetra um pouco mais, porque é uma incisão mais profunda. Houve uma mensuração de canal, que eu particularmente não coloco como um ponto obrigatório, mas é uma coisa que pode te utilizar, principalmente quando a paciente tem um canal menor, de menor profundidade. E aí o eletrodo entrando, tá? E circundando, ele está indo além dos limites da junção escamocolunar. Na verdade, ele está indo, da zona de transformação, tá? Você tem uma área aqui que teoricamente é de tecidução. Aqui não, aqui é zona de transformação. E aí, um ganchinho tracionando o estroma. O que é importante já nessa segunda passada? Você direcionar o eletrodo para o canal. Senão você aprofunda aqui desnecessariamente, aprofunda nas laterais desnecessariamente. Então tá ali a excisão sendo feita, já é os colposcópios novos. Não, esse aqui. A Mercedes. Está aí a excisão sendo finalizada, com um volume de sangramento pequeno, muito bom, tá? Vocês veem que o espécime é enorme, é profundo, né? Então é um procedimento que danifica mais o colo, mesmo sob visão colposcópica. E ali vocês veem o epitélio glandular no canal, está muito nítido nessa projeção, né? Um muco. E o espécime sendo retirado. Acho que tem uma visualização do espécime.
ali a cauterização da base das feridas sendo realizada, essa técnica do algodãozinho ajudando a secar é do fado. Vai tirando o algodão. E daí finalizando, olha a célula glandular. Eu diria que esse cirurgião é detalhista, porque não tem, para mim não tem mais sangramento aí, mas de qualquer forma, cada um tem o seu jeitinho de fazer as coisas, né? Aí, a coagulação sendo finalizada. Vou pra isso também. Para mim, congelou também. E uma visão um pouco mais panorâmica da base de fusão, tá?